gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, Livro Proibido. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí para não perder os vídeos diários aqui da lição. Na lição desta semana, como você sabe, a gente está estudando o livro de Cânticos, do versículo 7 no capítulo 1 ao capítulo 8 no versículo 7. E como você sabe também, o livro de Cânticos é um livro um pouco polêmico, assim. Muitos cristãos até pulam esse livro, não gostam de ler. Pula de Eclesiastes direto para Isaías, para evitar ter contato com esse livro. Claro, não são todos os cristãos que não gostam de ler esse livro, que evitam esse livro, mas tem aí uma parte de pessoas que evitam sim esse livro. Justamente por ele ser uma poesia do amor, por ele ser um livro que traz a sexualidade explícita, digamos assim, para a Bíblia, porque é um livro que fala mais diretamente sobre a sexualidade. Apesar de que o explícito da Bíblia não é nem 10% do que o mundo apresenta aí, né? O que o mundo apresenta é muito mais explícito e com uma imagem totalmente deturpada. Já o livro de Cânticos, ele traz uma imagem bíblica, uma imagem com princípios, traz uma imagem que mostra o matrimônio, a união física do casal, de uma forma sagrada, espiritual, romântica. Muitos cristãos enxergam o Cântico dos Cânticos como uma alegoria entre Deus e a igreja, às vezes chegando a interpretar cada detalhe do livro dentro dessa visão. Mas aqui na lição fala algumas coisas importantes para que a gente possa entender um pouco mais sobre o livro Cântico dos Cânticos. Como, por exemplo, ler ele inteiro, do início ao fim. Entrar no contexto, se aprofundar no contexto. Como você sabe, quando a gente tira um versículo do contexto da Bíblia, isso traz grandes problemas de compreensão. Então é sempre bom que a gente leia os textos no contexto. No livro de Cânticos não é diferente. Também precisamos identificar as falas dos personagens. Quem que é a esposa, quem que é o esposo e o que eles estão falando. Como você sabe, o livro de Cânticos é um livro que o protagonista é Salomão. Sim, o rei mais sábio. E também você já deve conhecer a história dele, de que ele era conhecido por sua poligamia, por ter várias e várias mulheres. Mas, possivelmente, o livro de Cânticos foi escrito bem no comecinho do seu reinado, antes dos seus casamentos com interesses políticos. Por isso que tem essa linguagem, essa ideia mais romântica. Usando a linguagem da realeza e do pastoreio de ovelhas, o livro retrata um homem cortejando a protagonista. Então, olha só, o livro apresenta alguns processos, algumas fases. Primeiro, Salomão cortejando a Sulamita, depois a união conjugal e finalmente uma vida de felicidade conjugal e amor sexual. Esse esboço está em harmonia com a sequência dos relacionamentos que devemos buscar. Então existe aí um processo que a gente deve levar com muita consideração. Primeiro o namoro, em seguida a união matrimonial, a cerimônia de casamento e por último a etapa em que todos os empecilhos sexuais são removidos. São processos extremamente importantes e a gente precisa cuidar para não pular nenhuma parte desse processo, dessas fases, porque todas as fases são importantes, cada uma delas. É no namoro que a gente vai edificando o casamento. Logo após vem o noivado, vem aquela preparação da cerimônia, vem a cerimônia e depois então a união física. E todas as vezes que alguma dessas fases é pulada, acontece uma bagunça nesse relacionamento que traz grandes consequências, porque cada fase serve para edificar o relacionamento. Por isso, nunca pule nenhuma fase. É muito legal poder viver cada uma dessas fases no tempo certo e da forma certa. No fim, quando vocês já estiverem casados, vocês vão ter grandes histórias aí para contar e um relacionamento muito mais sólido, com uma base mais firme, muito mais edificado. Para os leitores modernos, o que pode parecer mais estranho nesse livro são as analogias usadas para o casal. Pescoço e nariz são comparados a torres, dentes a ovelhas e outras partes mais íntimas do corpo a animais. Hoje em dia a gente está acostumado com outros tipos de elogios. A poesia hebraica antiga não procurava transmitir a forma física, mas o estado emocional do poeta. Torres eram conhecidas por seus detalhes e acabamento bem feitos. Ao dizer de maneira poética que o seu pescoço é como uma torre de marfim, o poeta tinha em mente toda uma experiência multifatorial e multissensorial, e não uma mulher com um longo pescoço de ganso. Por fim, as imagens poéticas de namoro, casamento e sexualidade assumem todos os sentidos e se adaptam ao anseio de intimidade sexual na experiência humana. Ele não deveria ser um livro evitado, já que é um livro com princípios bíblicos sobre a sexualidade. E muito importante para mostrar a beleza da união matrimonial. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado pela lição de hoje. Que nós possamos enxergar mais o livro de Cânticos da forma como o Senhor enxerga, que possamos entender os princípios bíblicos que estão lá, que o Senhor nos ajude e nos instrua sempre e que a Tua palavra faça parte de nossa vida, toda ela, em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.